que é escatologia? A palavra escatologia é uma palavra grega que significa doutrina das últimas coisas ou ensino das últimas coisas. Mas a pergunta que a gente tem que fazer aqui é quais são as últimas coisas? As últimas coisas dizem respeito a tudo aquilo que aponta para a volta do Messias. Os sinais proféticos, os acontecimentos históricos que apontam para o Messias. Olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar 31.102 versos. Desses 31.102 versos, nós temos 11.000 versos que falam sobre a volta do Senhor Jesus. Então, bastaria dizer que a escatologia é um dos 3 temas principais da Bíblia. E ele está ali embasado entre a volta do Senhor Jesus junto com a segunda volta, a chegada do Senhor com a volta do Senhor. Então, um tema principal da Bíblia seria o Messias virá. E o segundo tema principal da Bíblia é ele voltará para resgatar o seu povo. Então essa matéria ela é brilhante, ela é gostosa, ela fala de coisas muito interessantes, ela promove um sentimento de desejo de pesquisar, de se envolver, de querer mais da palavra de Deus, ela gera uma sede, uma vontade da gente ir mais fundo, da gente mergulhar mais fundo. E aquilo que Carla ministra para vocês aqui é algo que você vai ter uma oportunidade ainda de se aprofundar mais. Porque tem muita gente que tem medo desse assunto, acha que é um assunto difícil, é um assunto que fala de muitas coisas pesadas, mas não, gente. Vocês precisam aprender a escatologia, vocês vão ver que a escatologia fala de esperança. Porque o nosso desejo é estar no céu. O nosso desejo é ir para o céu. Ninguém está suportando esse mundo mais. Nenhum crente verdadeiro, autêntico, está amando esse mundo. Esse mundo para nós não tem atrativos. Então, falar de escatologia é falar da paixão pelo céu, do amor pelo céu, do desejo de ir para o céu. Então, a gente poderia definir assim, Carla, escatologia é um estudo apaixonante da volta do Senhor Jesus. E que coisa boa, hein? É. Nossa, quem aqui é apaixonado por Jesus? Já manda aí um hashtag míssil, porque agora a gente vai entrar mais a fundo em alguns detalhes para você saber. E aí, esses dias, nós estávamos falando sobre a vida ministerial de Jesus durante a jornada, e o pastor falou para mim, Carla, tem muita coisa de escatologia dentro desse próprio tema que você está falando sobre a vida ministerial de Jesus. Sim. E ele falou, quero levar sobre esse tema lá na aula bônus de segunda-feira. Eu falei, ótimo, pastor, então traga para nós e a gente vai discutir isso aqui agora, nesse momento. Então vamos lá. Ele estava me contando, né, sobre a questão dos últimos dias de Jesus em Jerusalém, na sua última Páscoa, e alguns pontos importantes ali. Sim. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Páscoa, sobre a ceia e sobre a palavra hebraica de Páscoa também, que o senhor colocou aqui para a gente, antes da gente entrar no ritual, no que ele apresenta, no Cordeiro Substituto e essas coisas então, aí para frente. Então, a gente vai fazer uma dupla dinâmica aqui. Podemos, né? podemos. Vamos ficar até nesse cantinho Nós aqui, vamos vou deixar ele mais para lá, tá? que o bacana da história de Jesus na última semana é por que ele vai a Jerusalém. Por que Jesus vai a Jerusalém? Porque quando ele está para ir para Jerusalém, os apóstolos disseram, não, Senhor, não faça isso. Não faça isso. Mas ele diz, convém que eu vá. E esse convém, ele tem um propósito nisso. Então, por que Jesus vai a Jerusalém no tempo da Páscoa? Porque há uma mensagem nesse momento. Ele vai morrer nesse momento, mas ele vai também passar por todo um processo para chegar até a cruz. E esse processo, gente, é uma mensagem. Na realidade, Carla, a festa é uma mensagem. Então agora nós vamos fazer uma dobradinha aqui. Era Páscoa, era Pêssar, né? E você falou muito sobre o Pêssar, mas virão lives aí especiais sobre a Páscoa. Era Pêssar. E Jesus vai na Páscoa, e a Páscoa está lembrando o cordeiro que é sacrificado para salvar o povo de Israel do Egito. A Páscoa está significando o pecado sendo tirado de Israel. O pessoal tira o fermento de dentro de casa. A Páscoa está lembrando a purificação por meio do templo, a purificação no templo, o sacrifício ofertado a Deus que é aceito, o sacrifício de perdão que é aceito, o sacrifício de amor. Está lembrando remissão de pecados, salvação.
está lembrando tanta coisa importante, está lembrando a saída, a salvação, como ela é urgente, porque na Páscoa isso fala um pouquinho sobre isso, né? O Senhor Deus diz que o povo deve comer rapidamente, com os pés calçados, com a roupa no corpo, porque eles vão sair logo em seguida. Então a salvação ela é bem urgente, a Páscoa está falando sobre tudo isso. E de repente há uma palavra aí, Carla, que você pode explicar melhor para os meninos. A palavra Hag, Vamos colocar no quadro? que significa Festa. festa. Vamos colocar no quadro? Vamos lá. Vamos colocar. Carlinha, eu vou colocar a palavra Hag aqui para vocês no quadro, tá? Essa palavra aqui. Essa palavra ela é usada para todas as festas em Israel. C-H-A-G. Lembrando o seguinte, gente, aproveitando, né, um pouquinho de aula de hebraico aqui para o pessoal, lembrando que essa parte aqui é o que a gente fala de transliterado do hebraico. Isso não é hebraico, isso é a forma que você pronuncia o hebraico. O hebraico mesmo é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é hebraico. Hag. C-H é essa letra aqui, você lê como R-R. Hag. Hag é a palavra para festa. Ok? É Hag, então, se é festa de Páscoa, é Hag Pesach. Sim. Se é festa Dos do pães ázimos, é sempre Hag. Festa de tabernáculos, Hag Sukkot. Então, é sempre Hag. Mas a palavra Hag, ela também tem um outro significado, que significa ensaio. Que é aí que o pastor Israel vai entrar com míssil para você. Aí que entra a mensagem. Hag significa também ensaio. Ensaio. Por quê, pastor? Então, olha, vale a pena lembrar que há um número de festas bíblicas. Mas só um detalhe. Quando a gente vai comemorar uma festa, um aniversário, um casamento, um batizado, quando você vai comemorar uma festa, a gente não chama de ensaio. Não. A gente chama de celebração. Celebração. A nossa festa é apenas uma celebração. Para Israel não é uma celebração. Eles estão saindo para ensaiar alguma coisa. Então, e são 7 festas. Então, eles estão ensaiando 7 coisas. Né? E o que eles estão ensaiando? Essa é a pergunta. Você sabe o que eles estão ensaiando? Se a palavra Hag, que é festa em hebraico, ela também tem um significado de ensaio. Sim. E as festas em Israel são 7. Ou seja, cada vez que as pessoas comemoram uma festa, na verdade, elas estão saindo, não é para celebrar, é para ensaiar. Para ensaiar. E cada Ensaiando celebração tem, então, um ritual que é colocado, criado por Deus. Eles deveriam fazer isso, e depois isso, e depois isso. E cada ato daqueles, eles estão ensaiando alguma coisa. No caso do Pêssar, eles estão ensaiando a libertação, a salvação. O Cordeiro que virá para nos salvar, para se colocar em nosso lugar. E aí, se é um ensaio, então eles estão fazendo coisas que, quando for o dia de apresentação final, ela vai ter cores mais vivas. E aí a outra pergunta é, quando o Pêssar se tornou um ensaio oficial? Quando Yeshua entrou em Jerusalém. Então, quando Yeshua entrou em Jerusalém, ele vai tornar o ensaio final. As cortinas vão se fechar. A Páscoa se encerra na figura do Messias. É o apontamento para o Messias. Todos estão ensaiando o Messias. E aí o interessante é que Jesus, se ele está cumprindo esse ensaio, ele tem que seguir o ritual. E aí você falou durante toda essa semana como o Senhor cumpriu cada parte desse ritual, cada pedaço desse ritual. E hoje nós queremos falar, né, Carla, sobre o último dia desse ensaio. O último dia, o último momento desse ensaio. As coisas que Jesus fez nesse último dia, que tem um significado muito grande, muito forte. Como é que o senhor pode começar sobre esse ritual? Eu acho que o ritual começa, a gente tem que dar uma pinceladinha lá no comecinho, quando Jesus e Yeshua, você falou disso nas lives que você fez durante a semana, ele manda buscar um jumentinho, e a profecia está ali, o vosso rei vai vir montado em um jumentinho, e ele entra pela porta chamada Porta Dourada. Ótimo. Aí começa o ensaio a fazer a coisa fazer sentido. É como se fosse assim, a nação de Israel, durante toda a história, eles ensaiaram para tudo que ia acontecer, né?
E quando Jesus chega, aquele ensaio todo que tinha acontecido durante toda a história de Israel, Ele vai cumprir. estava se cumprindo nele. Ou Ele vai seja, tudo cumprir. aquilo falava de mim nesse momento Sim. agora. E agora a gente vai pontuar, Carla, para o pessoal saber, a gente vai pontuar os pontos escatológicos do ensaio. Ah, aí que a gente Porque queria chegar. É aí que a gente queria chegar. É, gente, aí que a gente queria chegar. O pastor falou, Carla, tudo que você falou aí durante a jornada, eles têm os pontos escatológicos deles, Sim. né? Então a Páscoa também tem, que é onde a gente vai começar agora para você. Os pontos escatológicos da Páscoa. Sim. E começa então pela Porta Dourada. Começa pela Porta Dourada. Ok, então bora lá. Começa com o jumentinho, que ele precisa ser um jumentinho, filho de jumenta, como diz o texto, né? Uhum. Por que um jumentinho? Carla falou parte do sentido, mas a outra parte é, o jumentinho é um animal não domesticado. Então, aquela mensagem está querendo dizer que o novo rei, ele vai controlar a situação. Então, por isso ele vem montado num jumentinho. Jesus manda buscar esse jumentinho para passar essa mensagem para a nação de Israel. Ele controla, ele domina, ele é o domador, ele coloca rédeas nas coisas, ele tem o controle das coisas. E, curiosamente, o jumentinho entra com Jesus pacificamente, né? Ele entra pacificamente. Certamente o Senhor controlou aquele jumentinho, mas ele entra pela Porta Dourada. E a Porta Dourada é a porta que aponta escatologicamente para o lugar onde o Machia chegaria ao templo. A Porta Dourada, ela chega direto para o templo. Entrar pela Porta Dourada seria entrar no Pórtico de Salomão. Então a profecia diz que o Messias, quando viesse, ele entraria por essa Porta Dourada. Então, quando Jesus entrou pela Porta Dourada, se cumpriu uma profecia. E aí vem o ponto escatológico. O que no futuro vai nos dizer sobre a porta e sobre aquele momento de Jesus ter entrado. O que acontece no futuro, gente, é que aparece lá no 15º século, 16º século, um sultão do Império Otomano, chamado Suleiman, que ele resolve reconstruir os muros de Jerusalém e refazer cada porta de Jerusalém. E ele resolve refazer a porta chamada Porta Dourada. Quando vêm os seus seguidores e dizem para ele, meu Senhor, não faça isso. Não faça isso porque há uma promessa do Deus de Israel de que o Messias deles entraria por essa porta. Não faça isso porque você vai estar cumprindo uma profecia dos nossos inimigos. Então o que Suleiman fez? Fechou a porta. Ele colocou pedras para fechar essa porta. Mas ele não se conteve nisso porque há uma promessa do Senhor, não uma promessa, uma ordem do Senhor que o sacerdote não deve pisar em lugar que há morto. Né? Então, aquela parábola do bom samaritano mostra bem isso. O sacerdote passa de longe, o levita passa de longe, porque se ele tocasse em um morto, ele teria um ritual, um processo de purificação muito longo. E ele poderia ficar até sem salário durante esse tempo. E a família poderia padecer algum tipo de necessidade. Então Jesus está contando a história de que o religioso ele passa longe porque ele tem esse processo. Ele não pode pisar em morto, nem tocar em morto, nem pisar em lugar que tem morto. Então o que Suleiman fez? Ele plantou mortos ali. Ele plantou um cemitério muçulmano que está lá. Que o pessoal que vai com a gente, né, vai conhecer esse cemitério. E então, o que ele quis fazer? Impedir que a profecia de que o Messias entraria por aquela porta se cumprisse. Ao fechar a porta, como diz Carla Damasceno, tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Ao fechar a porta, ele cumpriu uma profecia. Você Sem quer ler? saber. Sem saber. Você quer ler a profecia? Ezequiel 44, verso 1 e 2. Sem saber, o sultão Suleiman, no ano de 1541, ele fechou a porta, chamada Porta Dourada, por onde o Machia entraria. E ao fechar a porta, para impedir que o Machia viesse, ele promoveu o cumprimento de Ezequiel 44, verso 1 e 2. Que diz assim, então
o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Olha que palavra forte, Carla. É. O Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Yeshua. E aqui a gente cancela uma discussão se Jesus é Deus. Porque o texto está dizendo, o Deus entrou por, o Senhor vosso Deus, o Deus de Israel entrou por essa porta. Então agora ela ficará fechada. Até quando ela vai ficar fechada, Carla? Ela vai ficar fechada até o dia da volta do Senhor. Ela vai se abrir de novo.